Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. A gente vai ler o capítulo todo, mas é um capítulo curto. Diz assim o texto sagrado: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Até aqui. Senhor Deus de graça, Deus de poder, fala conosco através da Tua santa palavra, Senhor. Se revela a nós, traz, ó Deus, o alimento e nos transforma através dessa palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que fizermos. O nome de Jesus seja exaltado nesse lugar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante aqui de um texto, de uma história muito interessante, uma história comovente, a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, o rei que antecedeu Davi no trono de Israel. E a história de Mefibosete é uma história difícil, sofrida, um passado traumático, uma história que envolve o assassinato dos seus familiares, uma história que envolve um acidente terrível que ele sofreu ainda criança, com 5 anos de idade. Diz a Bíblia em 2 Samuel 4, você não precisa abrir, que na ocasião em que Saul e os seus filhos foram para a guerra contra os filisteus, Jonatas estava entre eles, Jonatas, o pai de Mefibosete, eles foram mortos nessa batalha com os filisteus. E quando a ama, a serva de Saul, que cuidava de Mefibosete, ainda criança, quando ela soube do que aconteceu, que Saul tinha sido morto, que seus filhos tinham sido mortos também, ao saber daquela notícia, ela entendeu que o Mefibosete estava correndo risco de vida, e ela então pegou a criança aceleradamente, correndo, e foi fugir com a criança, porque ela sabia que os reis, naquela época, quando eles venciam uma batalha, venciam um exército, tomavam posse de um lugar, eles matavam a família inteira daquele rei que eles venceram, para que ninguém viesse reivindicar o reino.
né? Então a gente vê isso em filmes históricos, né? A gente vê isso até nas facções no Rio de Janeiro, né? Até no jogo do bicho a gente vê isso, né? Na luta pelo jogo do bicho, pelo controle do jogo do bicho, a gente vê isso acontecendo. Então, ela correu, e quando ela correu para tentar salvar a vida de Mefibosete, ela caiu, ela sofreu uma queda com o menino caiu, e a queda dele foi tão grave que ele ficou aleijado das duas pernas. Ele não conseguia mais andar. Naquela época, imagina, né? Era um socorro médico rudimentar, e também no momento ali da correria, da pressa em fugir, não houve tempo para um atendimento melhor ao menino, então o menino ele ficou aleijado, ele não podia mais andar. Então, aquela mulher estava desesperada para tentar salvar a vida dela e a vida do menino também. Naquela ocasião em que isso aconteceu, Isbosete, que era um outro filho de Saul, ele tentou se lançar como rei, mas ele também foi morto. Deus já estava provendo um rei. A gente que conhece a história sabe que quem iria reinar depois de Saul e tinha sido ungido para isso foi Davi. Mas eles não sabiam, e eles estavam, quem vai ser o rei? Isbosete se levantou, ele era filho de Saul, mas ele também foi morto. Eles se livraram dos filisteus, aquele momento de batalha com os filisteus passou, mas eles continuaram escondidos. E ela levou aquele menino para um lugar distante e escondeu o garoto. Porque talvez o medo dela fosse que, escapando da espada dos filisteus, Davi, ao ir ao trono, também faria a mesma coisa. Ia querer saber se tinha algum herdeiro de Saul e iria fazer o mesmo, iria matar o herdeiro de Saul. Então, o destino daquele menino, na mente daquela mulher que cuidava dele, era a morte. Por isso correr, por isso ir para um lugar distante, por isso se esconder. Mas foi uma situação muito traumática, muito ruim, muito terrível. O menino perdeu o avô, o menino perdeu os tios, o menino perdeu o pai, tudo no mesmo dia. Ele então foge com a serva do seu avô e ele cai. Aos 5 anos de idade, ele fica aleijado. E aquele que poderia ser um potencial herdeiro a um trono, se tornar rei, agora precisava se esconder com medo de morrer. Então, quando a gente entende isso que havia acontecido, entende a história, nós começamos a entender por que Mefibosete ele fala o que fala para Davi, quando Davi o chama. Ele fala aqui no versículo 8, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto? É assim que Mefibosete se sente, um cão morto. Entendendo toda essa história, toda essa tragédia, nós começamos a entender por que ele fala isso, porque ele se sente assim. Imagina o trauma na cabeça desse rapaz. Imagina o trauma, a tristeza pela perda da sua família, a situação precária em que ele vivia. Se hoje já é difícil o acesso a pessoas com uma característica, uma deficiência física, imagina aquela época. E ele tem que ir morar de alguém que estava num palácio, ele vira alguém que vai morar de favor na casa de uma outra pessoa, numa terra distante. Ele vai morar em Lodebar. E Lodebar significa lugar árido, terra deserta, um lugar de abandono, um lugar de humilhação, um lugar de esquecimento, um lugar de solidão. Irmãos, trazendo isso um pouco para a nossa realidade, nós muitas vezes olhamos para as pessoas e nós não conhecemos a história das pessoas. E às vezes a gente não entende por que a pessoa está se sentindo rancorosa, por que a pessoa está se sentindo ofendida, por que a pessoa está carregando tantos traumas, por que ela tem uma autoestima terrível, uma visão de si mesmo tão ruim, um cão morto. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo no coração, os questionamentos no coração dessa pessoa, uma pessoa que está sofrendo desde cedo.
e que está se perguntando: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que eu sou assim? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades? Por que a mão do Senhor está contra a minha vida? Eu estou pagando pelos pecados do meu avô, do meu pai. Por que eu nasci? Pessoas que se sentem num lugar de abandono, num lugar de esquecimento, num lugar de solidão. E talvez você que tenha entrado pelas portas dessa igreja hoje esteja se sentindo assim, como Mefibosete, olhando para si mesmo, como um cão morto, como alguém digno de pena, como alguém que não dá certo na vida, como alguém que foi atingido pela mão de Deus, devido às circunstâncias do passado, devido a problemas que você está passando, devido a traumas que você viveu, devido a uma condição de saúde precária, devido a uma perda que você sofreu, e você está se sentindo esquecido por todos, e esquecido até mesmo por Deus, em Lodebar, nessa terra árida, nessa terra de abandono, nesse deserto que você está passando. Às vezes um deserto espiritual, em que você não consegue estar na presença de Deus, em que você não consegue buscar a face de Deus, em que você está se sentindo em pecado, em que você está se sentindo distante de Deus. Mefibosete é chamado por Davi, e quando ele chega, ele se prostra diante de Davi: quem é esse seu servo para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Lembra daquela mulher que chegou diante de Jesus e Jesus falou: olha, eu não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? E ela falou inteligentemente: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? E Jesus olhou para ela e falou: poxa, que fé, né? Então que você alcance aquilo que você veio buscar. Então, mas ela se sentia como um cachorrinho vivo que comia da mesa do seu dono, do que caía da mesa do seu dono. Ele se sente pior do que isso, ele se sente como um cão morto, ele se sente miserável, ele sente uma dor inexplicável. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conseguem entender a dor que nós estamos sentindo no nosso coração. Só nós sabemos a dor que nós sentimos no nosso coração no meio dessas situações. Por mais que a gente queira ajudar e uma pessoa me conte aquilo que ela está passando, eu não consigo sentir a dor dela como ela está sentindo. Eu posso ser solidário, eu posso orar, eu posso ajudar, mas só ela sabe a dor que ela está sentindo. E se a gente olhar para essa situação de um ponto de vista, fazer uma analogia espiritual do que aconteceu com Mefibosete, ele caiu, a queda. A sua queda representa, espiritualmente falando, a nossa queda. A nossa queda por causa do pecado. Essa é uma queda que assola a todos nós. Talvez você ande bem, muito bem, esteja bem das pernas, que bom. Mas espiritualmente falando, todos nós caímos. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos nós caímos por causa do pecado. A uma nos fizemos inúteis. Não conseguimos dar passos em direção a Deus, se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não conseguimos dar passos, assim como Mefibosete não podia dar passos em direção ao trono, em direção ao rei. Nós não conseguimos dar passos em direção a Deus por causa do nosso pecado, por causa da queda. Nós vivemos em meio a uma sociedade caída e nós precisamos lidar com as consequências da queda, que muitas vezes nos assolam, e não são às vezes nem culpa nossa, mas são culpa do pecado que existe no nosso meio e que acaba nos atingindo de alguma forma. E nós perguntamos: por que, Deus, eu estou passando por isso? Você não é o culpado, muitas vezes, às vezes somos, é verdade. Mas muitas vezes nós não somos o culpado, ou os maiores culpados daquilo que está acontecendo conosco, mas é uma consequência do pecado, da queda que o homem sofreu lá no Éden. Mas assim como estava acontecendo na vida de Mefibosete, e Davi o estava chamando para demonstrar a ele bondade e misericórdia, Deus está chamando pecadores ao arrependimento para demonstrar bondade e misericórdia na sua vida e chamar você a uma aliança de vida e de paz com Ele. Deus vai usar de bondade com o pecador,
quando Ele vai enviar o seu único Filho, o seu amado Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E diz a palavra que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas aflições, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em Jesus nós podemos receber a restauração da queda que nós sofremos no Éden. Dessa situação de traumas, dessa situação de morte, dessa situação de medo, desse passado de derrota. Em Jesus, o cão morto vai se tornar filho de Deus. Enquanto ele estava lá em Lodebar, naquele lugar de esquecimento, Davi estava perguntando por ele lá em Jerusalém. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Glória a Deus! A bondade de Deus alcançou Mefibosete. A bondade de Deus vai alcançar você também, meu irmão. Mefibosete não sabia. Ele estava lá, isolado. Ele não sabia que ele fazia parte de uma aliança que o seu pai, Jonatas, havia feito com Davi, em que Davi havia prometido cuidar da família de Jonatas caso acontecesse alguma coisa com ele. Eles eram muito amigos, eles se amavam. Davi fez uma promessa a Jonatas e ele queria cumprir essa promessa integralmente. Aqui vale ressaltar o caráter de Davi. Ele não é um rei como os outros que manda matar aqueles que não são da linhagem real. Ele não se deixa contaminar pelo rancor, pelo ódio, pela perseguição de Saul. Ele não paga na mesma moeda. Ele não quer trazer o filho de Jonatas para matá-lo, entendendo que ele é uma ameaça para o seu reinado. O Davi, ele é um rei que age com amor e misericórdia. Ele é um rei que cumpre as suas promessas. E nós temos um rei que cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel na sua vida, ele cumpre as suas promessas, meu irmão. Ele age com bondade e misericórdia na nossa vida. Nós servimos a um Deus que transforma situações. Nós servimos a um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós servimos a um Deus que olha para nós com olhos de graça e misericórdia. Um Deus que diz: não é o seu fim, você não é um cão morto, você vai sentar à mesa do rei. Um Deus que ama o desvalido, um Deus que sustenta o coxo, um Deus que decreta que Lodebar não é o seu lugar, um Deus que transforma o deserto em manancial. E é isso que ele está fazendo aqui na vida de Mefibosete naquele momento, e ele pode fazer na sua vida também, meu irmão. Você crê nisso? Davi é alguém que quer usar da bondade de Deus com a família de Jonatas, por causa do amor e da aliança. E nós servimos a um Deus que, por causa do seu amor e da aliança que Ele faz conosco, Ele nos trata com amor, com graça, e Ele nos chama à sua mesa. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Ele é Deus que salva. Ele é Deus que vai buscar lá em Lodebar, lá na terra árida, lá na terra deserta. Ele vai buscar o pecador, porque Ele ama. Ele dá o primeiro passo em direção a você e Ele fala: vem porque eu quero fazer de você filho. Vem porque eu quero salvar a sua vida. Vem porque eu quero transformar o seu futuro. Muitas vezes nós estamos lá nesse lugar árido, achando que nós estamos esquecidos, achando que nós estamos no fundo do poço, que nós somos como um cão morto, mas nós temos um Deus que olha para nós com graça e misericórdia e que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte, para te dar o fim que desejais. Ninguém está vendo, meu irmão, mas Deus está vendo. Deus está vendo você.
O pastor não está vendo, mas Deus está vendo a sua situação. E Davi manda trazê-lo. E assim como Deus manda, como Davi manda trazer aquele homem, se lembra dele que estava esquecido, Deus também se lembra de você, se lembra de nós. Amém, meu irmão? Mas o projeto de Deus, o propósito de Deus não é tornar Mefibosete rei. O rei ungido era Davi. E tem gente que às vezes pensa que Deus vai tirar você de um lugar árido e agora vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas esse não é o propósito de Deus. Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas quer que Deus faça a sua vontade. Não, não é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele ia receber graça, ele ia receber o favor do rei, para estar na presença do rei. Talvez você esteja se sentindo como um cão morto. E aí você pensa, poxa, quando eu sair dessa, eu vou ter um carro novo. Quando eu sair dessa, eu vou recuperar isso que eu perdi na minha vida. Mas de repente não. De repente Deus quer usar todo esse problema que você passou para transformar a sua vida, meu irmão. Porque o maior projeto dele para você é que você esteja na presença do rei. É que você esteja sentado à mesa do rei. O chamado de Deus é para a sua salvação. O chamado de Deus é para a sua restauração espiritual. É claro que quando Deus restaura um homem, Ele restaura por completo. E isso muitas vezes tem ramificações na nossa vida que também é abençoada. A sua vida financeira é recuperada, às vezes um problema de saúde, Deus cura, às vezes uma situação familiar, Deus transforma, mas o projeto de Deus é a sua salvação. E tenha certeza, não existe um convite mais precioso do que esse, poder estar à mesa do rei, irmãos. Um pecador que vai se sentar na mesa do rei, um pecador que vai sentar à mesa daquele que é santo, 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 cheio de glória e majestade. Ele recebeu restauração das suas propriedades. Davi coloca Ziba responsável pelas propriedades que seriam de Mefibosete, mas o convite era para estar na mesa do rei. O convite era para ser tratado como um filho do rei. Deus quer fazer de você filho, amém? Deus quer fazer de você filho. Deus quer te chamar à mesa, à ceia do Senhor, a participar da comunhão dos santos. Não existe privilégio maior nessa vida do que esse, meu irmão. Davi manda trazer Mefibosete, o chama pelo nome, Mefibosete. Deus nos chama pelo nome, Deus nos ama, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece. Não pense que você está esquecido, meu irmão. Deus conhece você, Deus conhece o que você está passando, Deus conhece o seu deserto. Abra lá em Isaías 43, versículo 1 ao versículo 13. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E por quê? Eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor,
e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia! É isso que Deus diz para você, meu irmão. Se Ele agir na sua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, meu irmão. Você não é um cão morto. Você é amado por Deus, você faz parte de uma aliança de vida, você tem um Salvador que é Jesus, você tem alguém que olha para você, mesmo numa terra árida, e traz você de lá para te sentar na mesa do rei. Aleluia! Irmãos, ele continuou coxo de ambos os pés. Versículo 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos. Ele continuou coxo, irmãos, mas ele foi restituído. Ele foi colocado num lugar de honra. Ele foi tratado como um filho. Talvez Deus não faça tudo aquilo que você quer, mas o que Deus quer é salvar a sua vida, é abençoar você, é chamar você de filho. Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Membros da família. Amém, irmãos? Ziba era servo de Saul e possivelmente estava ali tomando conta das terras do seu senhor, no meio daquela situação. E talvez ele estivesse interessado, tivesse um outro interesse naquelas terras, quando Davi o chama para cuidar das terras para Mefibosete, porque ele seria dono das terras. E depois nós vamos ver, entender melhor, voltando lá em 2 Samuel, a atitude de Ziba, capítulo 16, 2 Samuel 16, versículo 1. Ziba vai revelar o seu coração, 2 Samuel 16, 1 ao 4. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, o que você pretende com isso? Ziba respondeu, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou, onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Então Ziba, esse safado sem vergonha, a gente vai ler outro texto que vai mostrar que ele caluniou Mefibosete. E Davi estava num momento aqui que ele estava sofrendo pressão de todos os lados. Absalão, seu filho, queria tomar o poder. Ele tinha sido quase que deposto do seu trono. E ele teve que fugir de Absalão. E ele está aqui sob pressão. E quando ele, então,
Ziba, que é uma pessoa agora, né, conhecida dele, chega e ele vê ele trazendo presentes para ele. Numa situação em que ele está sob pressão, ele acha que Ziba é gente fina pra caramba. E ele fala, poxa, você veio trazer isso o quê? É para você, Davi. Poxa, vim aqui, ó, abençoar você, todo mundo que está contigo aí, ó, trouxe comida para vocês comerem, um jumentinho aí para você montar e tal. Sei que você está cansado. Passei ali, pensei, por que comprar, por que não comprar? Né? E ele dá uma enrolada em Davi, e Davi entra na dele. Davi fala, olha, então, ó, todas aquelas terras que eu tinha dado para Mefibosete, agora é tudo teu. Ele tira de Mefibosete para dar a Ziba. Mas depois à frente, a gente vai ver Mefibosete contando outra história. Capítulo 19, versículo 24. Aí a revolta já tinha passado contra Davi, Davi volta para Jerusalém, e aí no versículo 24 do capítulo 19, ele vai encontrar com Mefibosete. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha, olha o estado que ele estava, ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia, vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse, porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que você e Ziba repartam as terras. Aí Davi já voltou atrás, mas Mefibosete disse ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Percebe a diferença de atitude de Ziba e de Mefibosete? Ziba faz tudo para ficar com as terras. Mefibosete demonstra preocupação com o rei, em estar novamente na presença do rei. Quando o rei se afastou dele, ele parou de se cuidar. Ele não tratou dos pés, a barba cresceu, ele não lavou a roupa, até que o rei voltasse. Percebe a diferença entre eles? Longe do rei, ele perde sentido. As coisas perdem sentido. Se cuidar, perde sentido, porque o rei não está ali mais com ele. Essa é a diferença entre aquele que está na igreja só para receber bênção e aquele que está na igreja por causa da presença do rei. Aquele que está na igreja por causa da presença do rei, a sua vida só faz sentido quando ele está na presença do rei. Mefibosete não quer as terras. Quando o rei fala, então vamos fazer o seguinte, já que antes era tua, agora é dele, vamos dividir então. E ele fala, olha, dá tudo para ele, porque eu não quero terra. O rei voltou e eu estou satisfeito. Amém, irmão? Aqueles que estão sentados à mesa do rei querem que o rei volte, querem que o rei volte. É isso que move a vida deles, eu quero que o rei volte. A minha vida não faz sentido se não for na presença do rei. É assim que nós nos sentimos quando Deus restaura de verdade a nossa vida. Ele continuou coxo, mas a sua vida agora era diferente. Ele não podia, não tinha como ele apagar o seu passado. As experiências traumáticas que ele viveu, não tinha como apagar isso. As situações injustas que ele enfrentou, mas ou ele ficava se queixando de tudo aquilo, ou ele sentia prazer em estar na companhia do rei. Ou ele ia querer tudo do jeito dele, eu só vou ficar satisfeito se ele fizer tudo que eu quero. Davi, você tem que me dar isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, eu quero um lugar aqui, eu vou dormir no lugar tal. Ou você está na dependência da misericórdia do rei e fala, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E aí você experimenta a restauração de Deus na tua vida. Amém? Venha para Jesus. O Senhor está, assim como Davi mandou chamar Mefibosete, o Senhor está chamando você. Venha para Jesus, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como o sol ao meio-dia, tua luz. O Senhor vai te abençoar, ele vai te chamar pelo nome, ele vai te
dar um lugar à mesa e você vai ser filho de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua vida. A queda nos afetou profundamente e nós vivemos tantas situações ruins e traumáticas, uns mais do que os outros, situações que destroem a nossa vida, que nos levam para um lugar árido e deserto, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você e Ele hoje está te chamando para sentar à mesa. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.